Luiz, você já imaginou se o Churchill tivesse mais preocupado com curtida e compartilhada do que com convicções, né? Se ele tivesse mais preocupado em viralizar do que defender o que ele de fato acreditasse, muito possivelmente ele não teria passado pelaquela travessia do deserto, solitariamente no parlamento britânico, a apontar, né, a ascensão do nazismo e o perigo que representava Adolf Hitler, mas abrisse mão disso para ter os seus cortes de fala na Câmara dos Comuns sendo divulgados pelas mídias sociais britânicas e mundiais naquele planeta. Quando um idiota fala, atualmente, outros idiotas ficam em êxtase, porque há muita gente que não busca um contraditório, ou não busca o conhecimento, ou não busca aprender, mas busca a confirmação daquilo que já acredita. O marketing político atualmente, muito calcado nas mídias sociais, ele vai dizer isso, olha, não tente dizer algo que as pessoas não estão falando, não tente criar um ponto de vista que ninguém ainda está defendendo, veja qual é a onda e surfe. E a gente sabe que nesse mundo globalizado e totalmente conectado, há uma divisão para além das nacionais, para além dos territórios, para além do Estado-nação, que unifica uma lógica política internacional e que coloca do mesmo lado Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro. Quando o presidente americano, que é um grande idiota, se mete no processo judiciário brasileiro, ele obviamente está acenando para essa clivagem internacional da qual faz parte o Donald Trump. Não é à toa que o Steve Bannon, que é um grande agitador desse lado do cercadinho, se excita, né, e promove um tipo de comentário positivo a respeito. Ou seja, aquela pessoa que acredita que o Jair Bolsonaro está sendo injustiçado e vê um comentário do presidente americano, ela não leu autos, a lei propriamente dita, ela não foi a fundo nos fatos, ela está tão somente na carência intelectual e afetiva dela, querendo a confirmação, seja de onde ela vier. E na hora que ela vem de um presidente dos Estados Unidos da América, tão melhor, né? Afinal de contas, se o presidente americano, se o chefe do Estado que ocupa a Casa Branca está dizendo que foi uma injustiça, há de ser mesmo, né? Quem fez isso recentemente também foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao viajar para a Argentina e segurar uma plaquinha, né, de Cristina Kirchner livre. Afinal de contas, cabe ao presidente brasileiro também, né, ir lá na Argentina e criticar o sistema judicial argentino e dizer que a presidente argentina é injustiçada. Por quê? Porque Lula e Cristina também fazem parte deste mesmo cercadinho político, partidário, ideológico, que perpassa as fronteiras, o território, o Estado-nação brasileiro e argentino. Fazem parte do mesmo time, né? Do mesmo grupo internacional. E de errado nessa história toda está o completo desrespeito pelas tradições diplomáticas que existem no planeta, né? Sobretudo no caso brasileiro. Nós temos uma longuíssima tradição diplomática que é respeitada ou era respeitada pelo planeta todo. Então você tem um idiota na Casa Branca se meter nos assuntos jurídicos do Brasil e você tem um outro idiota indo em Buenos Aires segurando uma plaquinha e questionando o processo judiciário argentino, se metendo no processo judiciário daquele lugar. Da minha parte, fica a consideração que realmente as mídias sociais são esse novo campo da briga política e, infelizmente, as pessoas abrem muito a mão de convicções e de respeito às tradições judiciais e diplomáticas para encher o próprio cercadinho de curtidas e compartilhadas. Agora, hoje de manhã, Gabriel, quando a gente estava tentando avaliar não é tweet, né? Não sei como chamam tweet no Truth Social, mas esse post do Donald Trump em relação ao que está acontecendo no processo que investiga o golpe aqui no Brasil, e me veio à cabeça uma análise que a gente fez na época da taxação do aço, quando ele anunciou a taxação do aço, que atingiu diretamente a indústria brasileira, de que isso poderia acabar prejudicando o Bolsonaro e o bolsonarismo mais do que ajudando. Porque
É muito clara, né, essa ligação entre o Trump e o bolsonarismo, né? Como eu disse aqui na abertura, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos tentando fazer esse lobby para que haja cada vez mais esse tipo de interferência. O que, para quem eles se dizem muito patriotas, né? Mas o patriotismo, na verdade, ele não conversa com esse tipo de interferência de um outro país dentro de um processo legal que está acontecendo aqui no Brasil. Mas nessa época, houve uma suspeita de que a taxação do aço poderia fazer com que essa ligação do Trump do Bolsonaro com o Trump fosse ruim para o Bolsonaro, porque o empresariado sairia no prejuízo e isso poderia respingar sobre o Bolsonaro por causa dessa ligação. E agora, o Gustavo pergunta aqui, o Trump vai ressuscitar a esquerda patriota? Esse tipo de interferência, esse tipo de comentário pode ter esse efeito também no momento em que o governo está tendo um pequeno respiro aí nas redes sociais, de falar da taxação de super ricos, de criar esse ambiente para tentar passar as propostas. De repente, essa interferência pode vir a ajudar nesse contexto, ajudar o governo, eu digo, e prejudicar o bolsonarismo? Ou a gente vai ficar com esse fla-flu de bolsonaristas vão achar legal, vão achar que é porque o Bolsonaro é inocente e está realmente sendo perseguido numa caça às bruxas, e a esquerda vai ficar ali isolada, achando que é o contrário, né? Achando que é uma interferência, enfim. Esses dias até preparei uma mensagem para mandar para o Felipe Nunes e acabei não mandando. Tem que terminar ela para enviar aqui da Quest e também mandar para o pessoal da Atlas, para entender qual é o tamanho do eleitorado cristalizado e para entender quais são as mensagens que chegam melhor no eleitorado não cristalizado. O começo da sua pergunta trata daquele processo da taxação que obviamente impacta diretamente o Brasil, sobretudo, por exemplo, um estado como Minas Gerais, um estado como o Pará, lugares que dependem muito da exportação de minério. E o que eu sinto são duas perguntas, Luísa. A primeira pergunta é, por onde essas pessoas se informam sobre a questão? Se ela acredita que toda a mídia, que o canal meio não tem credibilidade, que os veículos de comunicação não têm credibilidade, e o que tem credibilidade é o grupo de WhatsApp, onde o tio José manda um áudio, dizendo que, na verdade, essa taxação do Trump é muito boa para a economia brasileira, porque ele ouviu uma fonte segura do governo ou de alguém dizendo isso, e pronto, esse é o lugar de informação dessas pessoas. E você sabe, tem uma bolha muito bem consolidada que dá o suporte ao bolsonarismo, e simplesmente fecha os olhos a qualquer tipo de informação por veículos tradicionais, por qualquer tipo de imprensa que seja. Afinal de contas, isso tudo representa um ataque completo ao Brasil, todo mundo vendido. Eu sou comunista, a Luísa é comunista, todo mundo é comunista, todo mundo é comunismo. Quem não é bolsonarista, a gente sabe que é comunista. Então, esse tipo de informação chega nessa bolha, ela está isolada. Obviamente, uma outra parte do espectro já acha tudo negativo, tudo ruim. Eu fico pensando se a parte que está excluída dessas duas dimensões conseguiu prestar atenção nisso, Luísa. Por quê? Porque hoje o assunto é esse, amanhã já vem outro, depois vem um terceiro, um quarto, um quinto. Quando você chegou, quando nós conversamos aqui na terça-feira passada e vamos para a terça seguinte, parece que o Irã já perdeu alguma relevância, concorda? Ou seja, parece que a guerra já desapareceu, parece que Gaza também já é uma outra. A Ucrânia, então, nem se fala. Ainda tem esse conflito da Ucrânia com a Rússia. Ou seja, há um evoluir tão forte de informação, de impacto, de notícias que vão chegando, que eu não sei se dá tempo de consolidar uma opinião das pessoas, se é ruim ou se não é. Então, eu não sei mensurar o quanto que esse tipo de narrativa bateu na vida de quem não está na bolha. Qualquer opinião que eu desse aqui a respeito disso seria puro achismo. Eu não vi uma pesquisa consolidada ou
uma extração do quanto se somam as duas coisas. A encheção de saco, o chilique do Trump aqui na sociedade brasileira, para além daquelas bolhas que, obviamente, já tem uma opinião muito formada sobre isso. Para não dizer sobre o que eu não sei para o nosso espectador, eu prefiro aguardar os dados chegarem para que eu possa falar com mais embasamento. Carol, pode pular aqui na nossa conversa sempre que quiser, claro, mas queria te perguntar se você vê algum efeito dessa declaração do Trump nesse contexto que a gente tem aqui no Brasil, dentro do processo que investiga a tentativa de golpe, e já olhando um pouquinho aí para o cenário de 2026, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar também, né? A gente tem uma tradição de sempre antecipar um pouquinho as eleições no Brasil, né? Começar a falar um pouco antes sobre como vai ser e tal, mas esse ano está bastante antecipada, né? Sim. Eu queria concordar com esse ponto final do Gabriel, especialmente com relação ao impacto, no que significa insuflar as caixas de ressonância dessas bolhas que o Gabriel já falou aqui também. Porque a gente também tem que lembrar que, nesse caso, a gente está falando, vou usar o seu termo, Gabriel, um idiota com um imenso poder, citando um outro idiota, que no caso é o Bolsonaro, e não o Lula, com um poder ínfimo. O Trump está fazendo isso para insuflar as suas caixas de ressonância, as suas bolhas, e eu vejo o eco aqui nas caixas de ressonância e nas bolhas, dada as devidas proporções, né, nos Estados Unidos e aqui. Um presidente norte-americano citando um ex-presidente, réu no Supremo Tribunal Federal, com questionamentos sobre a sua real base eleitoral, é uma coisa bem diferente, né? A gente está falando de bolhas lá e bolhas aqui. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado, xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.